dois. Portanto, Som. o senhor, como tem um lenço, não é necessário ser uma máscara, desde que seja uma proteção que não passa para nós, acho eu, não é? Do you think they work, the masks? Mask doesn't work one way. Impossible. Imagine, if you are wearing the mask, do you think that you don't get breath? No. You should open it and then get breath a little bit, and then whenever you get breath, you can get the virus right away. Fui parar no hospital e estive lá 29 dias em que os médicos disseram que eu era um milagre estar vivo. Atacou-me o pulmão de uma forma muito forte. I think it's to protect others. O vírus pode estar até no aspirador de casa. No aspirador? De casa. O que é que tu dizes em relação às pessoas que usavam máscara, a maior parte delas ter sido contaminada? Não sei, acho que, sei lá, não digo nada. É uma medida que se pode pôr, que se pode fazer, mas não tem uma eficácia muito grande. Também pense e se sinta mais protegida e segura. Eu andava sempre a jogar na defesa, mesmo assim, sem querer, quando houve aquela subida entre dezembro e janeiro, aquela leva muito forte, eu fui parar no hospital e estive lá 29 dias em que os médicos disseram que eu era um milagre estar vivo. Esta máscara foi provisada com álcool, está aqui. Foi? Álcool 96. E ainda tem pessoas que não acreditam nesse vírus. Então eu acho que é melhor começarmos a andar com aspiradores na boca para poder me transferir e poder proteger do próximo. O homem sempre espirrou antes desta pandemia. Espirrou e não sabia espirrar. O homem não sabia espirrar antes desta pandemia? Não. E tendo passado pelo vírus, concorda com o uso de máscara? Acha que são eficazes? Ainda ontem tive uma polémica com isto porque eu disse que o ser humano não nasceu para viver com máscara. Eu uso sempre. Reparou que a sua máscara está um pouco suja por fora? Ou por... Sei porque utilizo-a todos os dias, não é? Nem que seja por respeito e para aquilo que nós ouvimos os especialistas falar, não é? Que especialistas são esses? Os de saúde, não é? Claro. Improviso sempre com... Isto é álcool de 96. E não me tem dado mal. I can leave this glove, but I have to use this. Oh, ok. Yeah. Okay. A máscara toda, de um lado dentro e de fora. Quando se espirra, mesmo em pequenino ou na escola, quando se espirrava-se para aqui. Passou bem, não dou. Como é que o governo nos diz para nos cumprimentarmos num vírus tão contagioso? Com o cotovelo. Então e não espirramos para o cotovelo? O governo então é da minha geração. Temos de tomar sempre as nossas precauções, porque eu não sei se o senhor é assintomático ou se aquele senhor é assintomático. Já não sabe de onde é que vem. Não sei se o senhor pode estar infectado, eu não sei. Aquela menina pode estar infectada, eu não sei. Eu também posso estar infectado, também não sei. E se as pessoas fossem alertadas em relação à transmissão assintomática ser um mito? Pois, isso já não sei. Eu tento evitar ao máximo ser contaminado por outra pessoa que esteja com Covid. Mas de que forma? Por exemplo, Toda a forma? Não, é mesmo necessário. Eu trabalho na área da saúde, tenho bem noção do quanto isto poderia já termos regredido bastante se as pessoas andassem a cumprir o uso da máscara. Porquê que usam máscara na rua? Para proteção de todos e proteção nossa, por causa do Covid. Sendo um mito ou não, acho que devemos tomar sempre as nossas precauções. Está provado que pode prevenir para quem está a usar a máscara em si, mas principalmente para a proteção dos outros. Este é social, não tem nada de coisa, não tem nada de... Tem 2 bocados de pano. I think that people should wear the mask at the street. And I encourage... Usar máscara, mas se a pessoa puder libertar quando está, por exemplo, na rua, não sei o quê, liberta. Há pessoas que têm uma certa paranoia com máscara, não é? É só provisar a máscara e... Como é que disse? É só o quê? Provisar a máscara. Provisar? Sim, ó, fazer assim. Se todos fizermos a nossa parte, se calhar vamos conseguir vencer este vírus. É só para ter à vista uma outra coisa. Mas foi uma recomendação ou é uma escolha sua? Uma escolha minha. Pelo menos por aquilo que nós ouvimos, até por respeito ao próximo, eu acho que vai nesse sentido, de usarmos todos máscara. Nós humanos temos uma tendência muito natural de estar sempre com as mãos na cara. E a mão, atualmente, é o nosso maior perigo, porque é onde contamina tudo. Mexemos em dinheiro, mexemos em carteiras, mexemos em mesas, mexemos em tudo. E quando vamos à cara, é fatal. Atacou-me o pulmão de uma forma muito forte. A máscara tem que estar bem fechada aqui e bem fechada aqui. Eu vejo máscaras que não estão bem postas. Fazem o torcimento do elástico, faz uma abertura aqui. E foi esta máscara que me protegeu de apanhar Covid. Eu tive assim, esta distância que eu estou do senhor,
com aquela pessoa e eu não apanhei Covid porque tínhamos os dois máscaras e ele apanhou e teve mal a morrer. Imagine, whenever you have the mask, you always put your finger in there, you always itching your nose, and then whenever you get it out, maybe you can have it. And also, do you think the 100% the mask has the clothes? No. E sabendo tu que o vírus tem um tamanho inferior, portanto tem um tamanho tão reduzido que passa pelas fissuras da proteção da máscara. Sabendo desta informação, qual é a utilidade das máscaras? Honestamente, acho que a máscara acaba por reduzir algumas coisas, mesmo que não seja em relação à pandemia. Por exemplo, os dados da gripe estão comprovados que houve menos gripes este ano do que nos outros anos. Mas deveríamos andar com um aspirador na boca em que sentido? Em que aspecto? Porque a gente, ao ter a máscara, podemos não só apanhar o vírus coronavírus, mas apanhar outro tipo de vírus que a gente não sabe. Agora é o vírus da Índia, amanhã é o vírus de Angola, amanhã... Eles dão um nome a todos os vírus, mas na realidade há outros vírus que são mais transmissíveis que o coronavírus. O que nós verificamos é o efeito da campanha de terror que os governos europeus, enfim, de alguma forma alimentaram, naturalmente com a parceria da comunicação social generalista. Portanto, uma campanha de terror são aquelas questões que falámos há pouco. Portanto, quando duas mortes têm espaço mediático, não é? No prime time, é estranho, não é? Mas o que nós verificamos é uma parte da população está com medo, não é? Portanto, é o medo que gera determinados comportamentos. Portanto, aquele senhor que usa duas máscaras, não é? Está com medo. A senhora que usa a máscara, não é? Com a perfeição de tapar tudo, não tendo noção que lhe entra por outro lado, os gotículos, não é? Mas também é reflexo do medo. Portanto, o que nós podemos tentar, enfim, explorar ou entender é porque é que se criou, não é? E como é que se desenvolveu esta campanha de terror. Nos Estados Unidos, como sabem, talvez tenham-se percebido, o uso da máscara passou a ser um political statement, não é? Ou seja, eu sou democrata, não é? Uso máscara. Eu sou republicano, não uso máscara. Isso é ridículo, não é? Mas de facto nos Estados Unidos evoluiu assim. E de facto há aqui uma questão de literacia em saúde e de educação. Portanto, não é com máscaras que se combate uma pandemia? Não, sobretudo com estas. Reparem, a única máscara que de facto nos dá proteção são máscaras, enfim, que são usadas em ambientes cirúrgicos, não é? Muito exigentes e que não podem ser usadas durante muito tempo. As outras, a proteção é reduzida, portanto, mas de facto a ideia, como diz e bem, não é? A ideia da proteção, da sensação de proteção falsa é o que justifica que, por exemplo, na Suécia o princípio e a recomendação é de que podem usar máscara se estiverem perto de alguém infectado com alguma coisa, não só com Covid, mas não usem máscara em situação mais outra, não é? Mais nenhuma. Procurem manter a distância. Professor, que estudos existem, que estudos existem especificamente relacionados com a Covid-19 que provam que as partículas da mesma, portanto a Covid-19, são suficientemente grandes para serem bloqueadas por uma máscara? Não existem praticamente nenhuns. Ou seja... Existem opiniões, não é? Houve aí uma vaga em que, estranhamente, víamos pessoas, indivíduos, a escrever artigos de opinião e a serem, ao contrário do que é normal, a serem publicados em revistas científicas de grande prestígio. Temos que perceber que isso não é um processo nada habitual. Publicar nas revistas de grande impacto e de importância científica é extremamente difícil. Só com artigos e estudos muito apurados, metodologicamente, etc, etc. Mas neste caso, houve uma certa altura em que se convidavam pessoas que davam a sua opinião individual, mas colocavam por baixo do nome deles a instituição X. Não vou referir nenhum nome, mas de uma universidade muito famosa, muito prestigiada na área da saúde pública. Mas quando nós íamos ver os artigos, não é, que justificavam depois as afirmações na comunicação social, víamos que aquilo não é baseado em nenhum estudo, é apenas a opinião daquela pessoa. E na verdade, como eles também não são pessoas idiotas, não é? Nem imbecis, a forma como eles dão a opinião também é muito defensiva.
Provavelmente, em princípio, bom, é melhor usar do que não usar. Mas também nunca afirmar. Não encontramos afirmação de ninguém que isto não é? Depois, claro que a comunicação social generalista simplifica sempre, não é? E projeta percepções que nem sempre são justificadas com as evidências científicas. A máscara oferece uma proteção ilusória, mínima. A dúvida que podemos pôr, naturalmente, é o excesso de utilização em pessoas que não se sentem doentes, não é? Portanto, pessoas perfeitamente saudáveis, que é o que vemos em muitos países, não é? Usam máscara durante horas, durante o dia inteiro, de facto, sem qualquer justificação. E projeta percepções que nem sempre são justificadas com as evidências científicas. O uso da máscara é um. Mas há outro caso, por exemplo, os períodos de isolamento. Não é? Portanto, e nesse caso, neste momento, na Europa, temos países que fazem isolamento a quem vem de fora de 5 dias, de 7 dias, de 10 dias. Há países no mundo que fazem 14 e há países no mundo que fazem 21. E há até um país que já pensa em fazer 28. Portanto, nós, simples cidadãos, quer dizer, então isto é o mesmo vírus, é a mesma situação, porque é que num país o isolamento é 5 dias, no outro é 7, no outro é 14, no outro é 10, no outro é 14, no outro é 21, e no outro pode ser até 28. Portanto, repare, quarentena, como sabem, não é? Vem do latim e implicava 40 dias, não é? Que era o período de isolamento aplicado, como sabem, não é? Aos navegadores, portanto às pessoas que vinham nos barcos do comércio internacional e que vinham com todo o tipo de vírus que não circulavam na Europa e de facto podiam ter algum perigo. Mas já vem do Império Romano, não é? Portanto, quem vem de fora, quem vem de zonas onde há doenças estranhas, não é? Fica no barco, antes de desembarcar, 40 dias. É quarentena. Bom, claro que ninguém propunha que hoje fosse 40 dias. Mas também não há uma explicação científica, técnica, que justifique porque é que em alguns países o isolamento é 5 dias, noutros é 7, noutros é 10, noutros é 14, noutros é 21 e há até alguns 28. Portanto, isto também é, de alguma forma, um novo critério de onde é que vamos viajar, não é? É melhor viajar para um país que ou não tenha isolamento ou tenha só 5 dias. Mas também é uma forma muito fácil de persuadir as pessoas à vacinação, uma vez que agora, com a questão do certificado, as pessoas estando vacinadas já não têm obrigatoriamente de ficar em quarentena. Pois, mas isso é uma decisão política. Estas diferenças, já referimos há pouco, não é? Do período de isolamento, 5 dias num, 7, 10, 14, 21, 28, não é? Também vemos diferenças na adoção das vacinas e depois, no Euro, não é? No Campeonato de Futebol Europeu, as pessoas também assistiram a situações que não eram muito fáceis de explicar, não é? Porque é que na Hungria se pode andar sem máscara? Os portugueses foram para a Hungria, andavam sem máscara. Aparecia lá um ou outro com máscara, andavam sem máscara, não é? Porque é como um dos personagens de um livro de Tolstói, tem uma frase muito famosa que é: as pessoas fazem qualquer coisa desde que vejam os outros fazer. Portanto, as pessoas de facto usam máscara porque veem os outros usar. Mas quando chega à Hungria, como ninguém usa máscara, pronto, vamos fazer como os húngaros, porque eles não usam máscara. Ou seja, a validação e a aceitação do indivíduo vai-se mantendo conforme a cultura... Provavelmente. Já é um fenómeno sociológico, mas é algo que nos entra pelas televisões dentro, não é? No Campeonato de Futebol o Euro, não é? Porque diferentes países vemos que, não é? Esta população a interagir de uma forma distinta. Eu, por exemplo, vivenciei um caso, não é? Pessoal, como vocês também, não é? Mas um caso que elucida isto, que foi quando um colega do meu filho mais novo, da escola, portanto, enfim, naquela altura do medo terrível, no início, né, apresentou sintomas e os pais telefonaram para a linha, né, Saúde 24, assim que se chama, né, em Portugal. E portanto, disseram-lhe, ok, fizeram, enfim, protocolo de perguntas, tá? E disseram, bom, a criança pode ir fazer teste daqui a 3 dias, era uma altura, 3 ou 4 dias.
E os pais ficaram preocupados, disseram assim, bem, este teste nós não pagamos, mas vamos aqui ao privado fazer o teste já. Pagaram 140 euros, que, como se diz, by the way, é uma fraude, é um roubo, não tem outro nome. Eu não gosto destes termos populares, mas cobrar 140 euros por um teste que custa 5 a quem o faz. Enfim, percebam a diferença. Mas, portanto, eles foram a um privado, pagaram 140 euros e no momento em que, portanto, começa, lá na unidade privada, começam a registrar a criança, a pessoa que estava a registrar a criança diz assim, está aqui, o seu filho já está aqui na base de dados e já está como caso positivo. Mas vamos lá fazer o teste. Fez o teste, dava negativo. Portanto, alguém foi, portanto, como é que se diz, delete, retirar aquele número de novos casos? Não. Ficou registado como novo caso. É um caso apenas, não podemos extrapolar, mas levanta-nos também esta dúvida. Então, quer dizer, se de facto qualquer pessoa que trabalha telefona para a linha a dizer que tem sintomas, é logo registado como um caso novo caso, então espera aí, que há aqui alguma coisa que está a falhar nos processos de registros. Mas não é por acaso, ou seja, não é erro de procedimento, é uma indicação de procedimento, que é pela segurança, pelo simples não. Exato. Não é? Faz sentido. Eu acho que faz sentido do ponto de vista inicial da gestão da pandemia. Sim, mas depois devia retirar-se quando o caso não é. Exatamente. Mas não se retira. Pode dizer que faz sentido, mas para mim, em termos profissionais, não faz sentido nenhum. Portanto, nós não podemos registrar um diagnóstico com base em suspeitas antes do processo do diagnóstico ser concluído. Isso não se faz em doença nenhuma. Não é? Historicamente nunca se fez. Porque senão estamos a induzir em erro, não é? Os dados epidemiológicos. Qualquer suspeita que nós tenhamos de uma doença qualquer grave, a gente vai fazer testes, exames, não é? até chegar ao diagnóstico. Não é logo registado com, olha, já está, eu olho para si e vejo logo. Não é? Enfim, há médicos que, ao fim de muitos anos, têm essa experiência, mas mesmo esses, não é? Ficam logo com a suspeita, mas vão fazer os testes todos para garantir. Às vezes é, outras vezes não é. Neste caso, quem nos está a atender, não é? Não são especialistas, são pessoas, no caso, até contratadas à última da hora, porque a linha tinha muitos telefonemas, que, portanto, iniciam um procedimento que é automático, não é? Portanto, tem o sintoma A, B, C, D, pumba, registado logo, e agora vamos fazer o teste. Mas já é um novo caso. Portanto, todos os dias nas notícias em Portugal, como nos países europeus, não é? 500 novos casos, 1500 novos casos. Quantos desses casos foram registados naquele momento e mais tarde, 1 ou 2 dias depois, no teste não deu negativo? Portanto, não reparem, numa perspectiva de gestão de sistemas de saúde, essa informação tinha que estar disponível, que é quantos casos foram registados como positivos que a seguir o teste deu negativo. Não é? Essa informação não existe. Assim como outras. Sim, como por exemplo a questão de pessoas vacinadas que estão a dar como casos positivos e que estão a falecer, esses dados não existem publicamente. Claro. E faria sentido que fossem disponíveis esses dados, ou não? Porquê é que o acesso a estes números é tão restrito? Esses dados, porque os dados todos são restritos, quer dizer, os estudos publicados são muito poucos, a indústria neste momento já admite formalmente que é possível haver uma série de cidadãos que estão vacinados nos quais a vacina A, B, C ou D não provocou imunização. A indústria neste momento já admite isso. Aqui há umas semanas não admitia. Agora já admite, não é? Isto é interessante, é uma evolução. Claro que o que é que pode surgir daqui? Várias opções, não é? Por exemplo, a ideia de que há que melhorar a vacina. Sim, a gente fez esta vacina por emergência. Sim, mas enquanto isso vacina-se o mundo inteiro. Entretanto, vende-se a vacina várias vezes, não é? Vende-se agora uma, mas por isso há aqui uma parte da população que não fica imunizada, então vamos melhorar a vacina. Booster. Exatamente. Portanto, vamos melhorar a vacina e vamos voltar a vacinar. Mas é um booster experiencial também? Se a vacina é experiencial, que booster é esse? Continua a ser. É um booster experiencial? Claro, continua a ser. Até quando? Durante 3 anos, pelo menos, que é quando, normalmente ao fim de 3 anos, em qualquer medicamento ou vacina, já existe evidências suficientes. Por isso é que o trial termina em 2023, 2024, relacionado com estas vacinas
Todas? Sim, porque são os anos... Ou seja, a data somos nós, a informação somos nós que levarmos a vacina? Sim, mas é sempre assim. Qualquer estudo, portanto, reparem, qualquer ensaio clínico precisa a certa altura de ser testado em humanos. Não é? Mas esta vacina já Mas são amostras, que normalmente têm que ser amostras bastante largas, exatamente, monitorizadas em pormenor, e ao fim de X anos, como digo, 3 a 5, há a demonstração da efetividade ou não. Se tiver efetividade, portanto, registada e autorizada. Se não tiver efetividade, não é autorizada e não é registada. Portanto, e a indústria desperdiça, não é? No passado, aconteceu em muitos casos de centenas de milhões de euros investidos em investigação, em ensaios clínicos, que ao fim de 3, 4, 5 anos, a efetividade era nula e aquilo foi tudo desperdiçado. Milhões de dólares ou euros ou outra coisa, num medicamento que não demonstrou ser efetivo, portanto, não demonstrou efetividade, portanto, não é autorizado. Mas é um risco que a indústria tem, não é? Por isso Nós neste momento temos cerca de 70% de reportes relacionados com estas vacinas. Nunca houve tantos reportes e tantos efeitos colaterais e mortes com uma injeção. Também se calhar nunca não sei se é certo dizer isto, mas se calhar também nunca tivemos o mesmo número de pessoas vacinadas para podermos ter estes dados. Sim, num curto espaço de tempo não é muito... Ou seja, os ensaios clínicos normalmente são feitos em grupos bastante mais pequenos. Mas neste momento estamos num contexto de emergência, a vacina está a ser administrada na boa fé de que tem efetividade. Mas estamos num contexto de emergência, professor? Estamos porque formalmente a Organização Mundial de Saúde declarou uma pandemia e não há uma terapêutica. Não há, quer dizer... Não há uma terapêutica admitida formalmente, mas, na verdade, se ela não é reconhecida pelas agências, formalmente continuamos numa situação de emergência em que a vacina, numa perspectiva experimental, continua a ser administrada, enfim, que é justificada pela seriedade, entre aspas, da situação. Não é? Portanto, é esse o argumento formal. Em termos de gestão de saúde pública, ou seja, por exemplo, vou dar o caso de Portugal, que foram os primeiros a serem vacinados, foram os enfermeiros, os médicos, os profissionais de saúde. Isso é um procedimento internacional. Foi internacional esse procedimento? Okay. É sempre assim. Porque eu no Reino Unido tinha ideia que eles tinham começado primeiro pelos idosos e depois é que passaram para essa... Sim, mas normalmente são os dois grupos principais. Não é risco. Os profissionais de saúde estão sempre em mais risco, não é? Porque têm contacto, seja o vírus ou o que for, não é? Mas a sua pergunta era... A meio de uma pandemia, até estávamos numa fase inicial, porque estamos a 6, 7 meses de uma pandemia, ali mais ou menos em dezembro, não é arriscado vacinar em massa os profissionais de saúde com uma vacina não aprovada, experimental, com nanotecnologia de codificação genética, para um vírus que nunca foi utilizado, que é o coronavírus? Ou seja, isto não é um risco em termos de gestão de uma pandemia e de saúde pública, porque estamos de repente a inocular, sei lá, os profissionais que é suposto tratarem da saúde. Ou seja, isto, não sei, parece-me um bocado... Se calhar mais daqui para a frente, a posteriori, trazer um problema de saúde pública. Exato, também. Mais por aí. Pois, consequências das intervenções, por exemplo, são mais preocupantes o uso da máscara e os efeitos secundários que vai ter na população que utilizou excessivamente a máscara, não é? Há sempre um risco, de facto. Portanto, mas como é que é mais preocupante? Relativamente à vacina, há sempre riscos, mas, enfim, percentualmente é sempre passível de ser argumentado que a percentagem é pequena. Mas as percentagens são usadas para coisas diferentes, não é? Para fins diferentes. Reparem, a mim choca-me quando vou a um café, a um restaurante, está a televisão, eu evito ver televisão portuguesa, sobretudo quando falam de Covid. Mas, de vez em quando, tropeço, não é? Em coisas como... ora bem, aqui há umas semanas apercebi-me que o que estava na comunicação social jornalista era: hoje, 0 mortes. Grande notícia. No dia seguinte, ou alguns dias depois, 2 mortos. E isto passava recorrentemente em rodapé. No dia seguinte, 3 mortos. Houve um aumento de 50%. Exato. Mortes. 2 para 3. De 0 para 2 há um aumento de 200%. Portanto, reparem, se alguém quer assustar e criar uma percepção,
faz isto, não é? Passa-se de 0 casos para 2 mortos. O aumento é 200%. Se dissermos que é 2 mortos, coitadas das pessoas, não é? Os nossos sentimentos, claro que é triste. Mas se dissermos que é 200%, isto é um aumento exponencial. Se vocês depois no programa puserem os gráficos de novos casos, não é? Vemos, portanto, houve uns picos, não é? E depois há, que é atualmente, não é? Há assim umas coisinhas, uns piquinhos. E cada piquinho daqueles, não é? Ganha uma visibilidade na comunicação social europeia. Não é só Portugal. Portugal vai por imitação, como digo. Portugal é insignificante nestas questões europeias. Claro que é o país onde nós vivemos, não é? Eu ando fora e dentro, mas é o meu país. Mas não se passa aqui nada que não se passe no resto da Europa, não é? A questão é, todos estes, se quisermos chamar piquinhos, não é? Ganham uma visibilidade na comunicação social que é surpreendente, não é? Portanto, que é o que se passa neste momento, não é? Reparem, neste momento alguém lançou uma espécie de rumor, não é? Mas agora legitimado, entre aspas, pela comunicação social jornalista, de que está prestes a haver uma 4ª vaga. Isto não tem ciência nenhuma, quer dizer, não há 4ª vaga, mas provavelmente nem houve sequer 2ª vaga, quanto mais a 4ª vaga. Esse é um dado. Outro dado que é diferente, depois vocês podem adjetivar de outra forma, mas é diferente, é que os dados de novos casos e de mortes, óbitos, estão a ser acumulados em 2 épocas de inverno, que é o inverno de 2019, 2020 e o inverno de 2020, 2021. Portanto, quando em Portugal se diz que houveram, penso que 18 mil óbitos, não é? Isso é o acumular de 2 anos. Portanto, a lógica tradicional da epidemiologia era, há uma flu season, não é? Que é semelhante, que acaba por volta de abril, maio. Exato. E aí acabam os registros. Depois há outra que vem a partir de novembro, dezembro, não é? Que vai um bocadinho até ao ano seguinte. Mas já é uma segunda season, não é? Uma segunda época. No caso do Covid-19, estranhamente, acumulam-se as duas. Claro que dá números superiores à gripe. Mas se partirmos em 2, voltamos a ter algumas dúvidas. Não é? Portanto, mas podemos perguntar, mas isto foi premeditado? Foi um erro? Eu não acredito em conspirações. Acho que foi um erro da comunicação social jornalista. Porque nós, no setor da saúde, continuamos a ver as coisas como víamos antes, não é? Quer dizer, isto há uma season, não é? Não é a silly season, isso começa agora no verão, normalmente, não é? Dos políticos, mas há uma season que acaba no inverno, depois recomeça no inverno seguinte. Sempre houve, nestas doenças, por exemplo, na gripe, não é? Sempre houve casos durante o verão, não é? Nunca deixa de haver, mas são sempre, como os dados agora demonstram, uns, entre aspas, uns piquinhos, não é? Umas coisinhas. Não é? O que está acontecendo neste momento é que a comunicação social generalista está a amplificar a visão destes casos. Que é o exemplo do 0 mortos, 2 mortos, 3 mortos. Portanto, é uma situação não vista no passado. Sim. Uhum. Eu queria só referir mais um tema, que é, só para nós enquadrarmos e de alguma forma as pessoas que nos ouçam perceberem a estranheza da importância que se dá na comunicação social generalizada quando há 3 mortes de Covid. Claro que é muito triste haverem 3 mortes, mas, por exemplo, as pessoas podem procurar no site da ACSS, que é a Administração Central do Sistema de Saúde, e tem um site de benchmarking. E nesse benchmarking, portanto, é um sistema de gestão de sistemas de saúde que compara os hospitais em vários critérios. E um dos critérios é os casos de sepsis. Portanto, são os casos de sepsis, portanto, pós-cirurgias. Eu tenho aqui os dados. Sepsis pós-operatória por 100 mil. E, reparem, tenho aqui um hospital de Lisboa, não vou mencionar o nome para eles não nos processarem, não é? Mas há um hospital de Lisboa que tem acumulados 4.545 casos de sepsis. 4.545 casos de sepsis em 12 meses. O
que é sepsis? É, digamos, uma infecção provocada no hospital a pessoas que fizeram cirurgia. Portanto, é uma falha nos procedimentos de segurança do doente, gravíssima. 4.500 casos num hospital só, aí vou usar o termo aberração, escandaloso, quase criminoso, eu diria, se pusermos usar o termo, entre aspas, e que visibilidade mediática é que isto teve? Nenhuma. Mas reparem, 4.500 casos de sepsis é uma aberração, é um crime. Portanto, reparem, isto significa que aquele hospital está a falhar em coisas essenciais, que é a segurança dos doentes a quem está a fazer cirurgias. Portanto, podemos usar muitos adjetivos em relação a isto, mas algo que nos deve espantar, a quem nos ouve, é porque é que isto não tem visibilidade pública. Neste site do benchmarking, enfim, temos mais, isto é uma coisa... Reparem, eu agora vou falar disto, não me admira se isto tiver visibilidade, né? Se este nosso programa tiver visibilidade, não me admira que o Governo tire isto online. Só é muita gente a vir aqui. Embolias pulmonares ou tromboses das veias profundas, pós-operatório, por 100 mil. Temos um hospital, vamos ver aqui o que tem mais. É um hospital, este já não é de Lisboa, não vou dizer que cidade é, senão descobrem logo, porque não é uma cidade com muitos hospitais, que tem acumulado, portanto, num ano, mais de 7 mil. Isto sim, quer um, quer outro, merecia abrir noticiários. Isto é gravíssimo. Reparem, por muito que nos choque 3 mortes com Covid, que choca-nos naturalmente, se forem pessoas que nós conhecemos, estes casos de sepsis ou de embolias pulmonares ou tromboses das veias profundas pós-operatórias, por 100 mil, é muito mais grave. Numa perspectiva de gestão de sistemas de saúde, isto é que devia abrir jornais, telejornais. Isto é que devia forçar os governos a reduzirem as taxas de infecção em contexto hospitalar, que são vergonhosas. Não vou usar adjetivos mais fortes, porque este já é suficiente. Mas nós podemos contestar que é, no fundo, esta estrutura de pensar diferente, não é? Que vocês querem dar muito bem ao vosso programa. Quer dizer, vamos pensar diferente, porque 3 mortes é grave, mas não haverá coisas mais graves a acontecerem debaixo do nosso nariz, no sistema de saúde português, pelo menos estas 2. E poderíamos falar de muitas mais. Porquê é que isto não tem espaço na agenda? Isto é um fenómeno que vocês conhecem melhor que eu, que é a gestão da agenda. Não é? Quem é que influencia a agenda mediática e porque é que não é, há determinado tema que ganha espaço e há determinado tema que não ganha espaço. Enfim, são vários critérios, evidentemente que um deles também é a audiência. Não é? Portanto, reparem que durante vários meses a comunicação social jornalista aumentou as suas audiências exponencialmente com a narrativa do Covid. Nós tivemos, inclusive, o diretor da CNN, apanhado em vídeo, a dizer que os casos Covid foram aumentados porque são um blockbuster. E a partir daqui nós podemos tirar a relação que Portugal compra notícias à CNN, estamos a comprar falácias. Também. Não acredito em conspirações, de maneira nenhuma. Também não aceito o conceito do negacionismo, acho até chocante, porque eu professo o judaísmo e acho chocante que se associe o negacionismo, que foi um conceito, foi um fenómeno identificado nos anos 80 e 90 na Alemanha, que tentava projetar a ideia de que o genocídio não aconteceu. E isso, enfim, nem tem palavras, não é? O negacionismo é isso. Digamos, atribuir o negacionismo a quem tem uma visão diferente sobre o Covid é, no mínimo, abusivo e é também, digamos, completamente falsificador, não é, da realidade. Portanto, o negacionismo em relação ao Covid não sei o que é,
O negacionismo em relação ao genocídio nazi, sei o que é, e esse, de facto, deve ser combatido. Chamar a quem tem uma ideia diferente sobre o Covid-19 não é aceitável. Não é? Chamar negacionista... O negacionismo é um termo que existe para um determinado fenómeno, não é? E transpô-lo para aqui é uma manipulação, não é? Claramente. De qualquer forma, digamos que o que aconteceu, de facto, foi uma conjugação de interesses que eu admito e assumo que são oportunistas. E há um que de facto que é muito visível, que é o crescimento exponencial da economia digital. Portanto, já estava tudo criado. Havia softwares, havia negócios, havia empresas, havia tudo para a economia digital crescer. Mas não estava a crescer. À exceção de um outro mercado, nomeadamente o mercado chinês, onde a economia digital já tinha um crescimento razoável, o resto do mundo não. Curiosamente, não é? Não penso que tenha sido premeditado, mas com os confinamentos gerais, não é? Globais, que se impuseram, houve digamos que, uma aceitação de novas abordagens de consumo, de trabalho e até de relações sociais, que já existiam, mas que agora cresceram. Portanto, se quisermos, no fim disto, há indústrias que perderam muito com o confinamento, o turismo, e indústrias que ganharam muito com o confinamento, que são todas as indústrias que se adaptaram facilmente à economia digital. Agora, podemos dizer que no interesse económico de quem tirou partido oportunista desta crise, na perspectiva da economia global, portanto, da economia digital, nessa perspectiva há de facto uma certa expectativa, se calhar até pressão, para que isto se mantenha, não é? Portanto, reparem, se eu sou um beneficiado em termos de economia digital de tudo isto, o que eu gostava era que se continuasse, de facto, dar visibilidade aos 3 mortos, não é? E se amanhã houverem 5, percentualmente, é um aumento gigantesco. E a manter-se todos estes procedimentos de pânico, não é? Portanto, vemos nas escolas, um miúdo dá um caso positivo em alguns países, nomeadamente em Portugal, e vai tudo fazer testes. O negócio dos testes também é, de facto, enfim, uma área de negócio muito atrativa, não é? Agora, em Portugal, nas minhas estimativas, já deve ir em cerca de 200 milhões de euros em despesas com testes. Mas provavelmente vai mais. Mas reparem, o negócio dos testes, temos o negócio das vacinas, independentemente da legitimidade que as duas possam ter, não podemos esquecer que isto adquiriu um peso económico gigantesco. E que estes setores, reparem, quer digamos, o negócio dos testes, quer o negócio das vacinas, é muito influente. Mas mais influente que estes dois são os interesses associados à economia digital, que eu não acredito que provocaram o vírus, nem provocaram a crise, mas, uma vez que os governos decidem fazer este erro, à exceção do sueco, de confinar, de repente forçam a população a trabalhar online, a fazer compras online, não é? Etc. Não é? A ter reuniões online, portanto... E agora algumas das empresas só admitem os trabalhadores se vacinarem. Pois, isso já é um desenvolvimento estranho e que há de receber grandes, digamos que, grande oposição, porque não é, digamos, não faz parte da tradição europeia, não é, esse tipo de exigência, não é? Nós estamos agarrados a um comboio mundial. Portugal deixou de ser Portugal, passou a ser Europa, e estamos agarrados a um comboio mundial relacionado com o World Economic Forum. Essa é a direção. Qual é o seu parecer em relação às intenções do World Economic Forum para a nossa sociedade? Repara, as intenções repara, o World Economic Forum é uma espécie de lanterna de ideias económicas, não é? Portanto, em que, enfim,
um número de países, não é? Com os seus líderes, que normalmente, enfim, são pessoas medíocres ou abaixo de medíocres, não é? Mas vão assumir determinado discurso, não é? Portanto, e aqui a ideia digamos, depois temos obviamente as grandes multinacionais envolvidas e as grandes empresas, no fundo definem a agenda económica, não é? Portanto, que relação é que haverá com esta crise? Temos que ir observando, mas... Tivemos o World Economic Forum a apresentar o evento 201 em 2019, portanto, que há aqui ligações contundentes à pandemia. Em que aspecto? No aspecto de termos tido o Bill Gates a anunciar, a falar de uma previsão pandémica em 2015, depois em 2019 temos a Fundação John Hopkins a anunciar o evento com financiamento da Bill and Melinda Gates Foundation, juntamente apresentado pelo World Economic Forum. É por isto que eu falo destas ligações contundentes à pandemia. Pois talvez, repare, é um opinion maker, não é? Quer dizer, uma pessoa cuja opinião influencia as opiniões. Portanto, se alguém lhe pediu para ele emitir essa opinião, ele terá que se explicar. Interesses diretos como efeito da pandemia, obviamente que as empresas em que ele é acionista retiraram grandes benefícios de tudo isto, porque precisamente a economia digital será, digamos, o fenómeno mais importante em termos económicos que decorre desta pandemia. E ninguém tem dúvidas que uma pessoa como Bill Gates, não é? Estando associada à Microsoft, e a Microsoft controla tudo, não é? Em termos de softwares, etc., não é de espantar que essa associação possa ser feita. A questão que se pode colocar é, digamos, se há aí alguma intervenção no sentido de gerar o fenómeno, enfim, é difícil. Mas dentro dessa especulação temos o lado curioso do Bill Gates ter vendido antivírus para computadores e agora estar a vender vacinas para humanos. Podem fazer-lhe a pergunta a ele, pode ser que ele responda. Não considera também que, ou seja, estamos a passar uma fase de transição para uma economia digital? Não estamos também da mesma forma a passar uma fase de transição para uma biologia digital? Ou seja, uma identidade biológica e também do indivíduo digital, isto não só com o certificado, mas também com o mRNA sintético, que abre possibilidades brutais em termos de digitalização do próprio corpo. Ou seja, nós não estamos também... Porque a economia é uma ciência do homem. Ou seja, estamos aqui a sofrer várias alterações, não só em termos económicos e políticos, mas na própria ciência biológica do homem, com estas vacinas. Eu, nesse enquadramento, lembro-me de quando era teenager, não é? Ler 1984, de George Orwell, e o Admirável Mundo Novo, de Huxley. E algo que entendo, ainda hoje, não é? É a função desse tipo de autores, desse tipo de intervenções culturais, de nos alertar para como os regimes podem evoluir. Não é? Reparem, 1984 é um regime de controle, não é? Absoluto, e o Admirável Mundo Novo é mais parecido com o que nós vivemos, que é, de alguma forma, com todo o respeito, estupidificar a população com excesso de informação. Informação absolutamente insignificante. Isso tem vários reflexos, e nós na saúde há uns anos que identificamos o problema da literacia em saúde, não é? E o absoluto desinvestimento que a maior parte dos países fazem ou têm, assumem em relação a este aspecto. Não é assim em todos os sistemas de saúde, nem em todas as culturas, mas essa é uma base essencial, não é? Se houvesse mais investimento em literacia em saúde, muitas destas dinâmicas políticas e governamentais provavelmente não se legitimavam tão facilmente.